Muito boa tarde, bom domingo, amigas e amigos da TV GGN. Esse é o Toca Gente Nova, com Yara Ferreira, que sou eu, o seu novo programa de música aqui na TV. Hoje vou convidar um artista maravilhoso, um pernambucano que vem despontando com a sua obra, com seus discos, tem inclusive um DVD lançado e que quem não conhece ainda vai ter a alegria de conhecer por aqui e tenho certeza que não vai mais se esquecer desse nome, dessa figura admirável que eu convido agora para estar aqui comigo, para vocês conhecerem, Zé Manuel. Oi, Zé. Olá, tudo bem, Yara? Tudo bem? Bem-vindo, querido. Muito Muito obrigada por ter obrigado. aceitado o nosso Obrigado pelo convite. convite também. Zé, eu sempre começo aqui a minha entrevista com uma pergunta é, que é sobre a história do nome. Você me conta qual a história do seu nome, Zé Manuel? Pois é, assim, engraçado que ninguém nunca me perguntou isso, né? É, José Manuel é o nome do meu avô, é José Manuel, meu nome é José Manuel de Carvalho Neto, né? Enfim, e aquela coisa, né? A gente que é do Nordeste, acho que, enfim, de muitas regiões do Brasil, né? A gente não sabe muito a história, né? Das nossas famílias, de onde veio, enfim. Eu tenho uma intuição que, enfim, é um nome português, né? Enfim, então deve ter aí uma raiz portuguesa, né? José Manuel de Carvalho, que é um sobrenome também português. Uhum. Mas é isso, assim, é uma história que sei até o meu avô, por parte de pai, assim, principalmente. Eles são do Piauí, né? A minha família, por parte de mãe, é de Sergipe, eu sou pernambucano, enfim. Mas Sim. é o nome do meu avô. Sim, é um nome da linhagem, né? Da linhagem Carvalho. Isso. E muito bonito pensar que você vem se debruçando sobre esse tema, né, Zé, da linhagem, Sim. da história, do contar a história do povo preto, né, da diáspora no seu novo disco. E, e a história a gente inventa ou a gente aprende, Zé? Como é? Eu acho que é um pouquinho de cada, né? Assim, porque a gente aprende muito na escola, por exemplo, uma história que é inventada, né? Que é uma história que foi feita para glorificar, né? Assim, o colonizador branco, enfim, que a gente aprenda que essas pessoas, a gente já aprende desde muito cedo, né? Que essas pessoas, elas são especiais, né? Elas descobriram a América, elas, né, construíram o Brasil, sendo que a história é bem outra, né? Na verdade, quem construiu não foram essas pessoas, né? Assim, a gente vive num país que foi todo construído por pessoas pretas e indígenas, Sim. enfim, e que então assim a gente também brincar um pouco disso, assim, né? Da gente pegar o que tem de elementos, enfim, e também contar a nossa história, né? Parte dela a gente precisa inventar também, né? Assim, né? A gente infelizmente não tem acesso a toda ela, porque Sim. é uma coisa que nos foi negada, mas assim, eu acho que a gente pode entrar também no jogo e construir também, assim, usando os nossos elementos, a nossa afetividade, né, as nossas memórias, né, afetivas, assim, para construir também a nossa história, né? Sim. E você vê canção como texto histórico? Sim, sim. É engraçado assim, porque na verdade eu descobri isso assim, né, no meu trabalho, por exemplo, especificamente, né, que principalmente assim no meu primeiro disco, enfim, eu estava muito falando sobre paisagens, assim. Eu morava em Petrolina, cresci tomando banho de rio, no interior, enfim. Quando fui para Recife e comecei a trocar mais com amigos, músicos, compositores, enfim, um amigo me perguntou, Zé, por que toda música, se você fala beira de rio, não fala beira do mar? Porque geralmente se fala beira do mar, não fala beira de rio. E aí foi que eu me dei conta, assim, de que eu indiretamente estava contando, né, algo do meu lugar. Eu estava ali o tempo todo me referindo à minha paisagem, algo que era muito pessoal, é, específico daquele lugar de onde eu venho, né. Então, assim, a nossa música, ela tá, né, direto ou indiretamente, cheia de referências históricas e referências, enfim, né, que a gente traz, Sim. né. Você como compositora deve ter essa noção certamente, assim, até mais clara do que eu, né, assim, eu vim descobrir com o tempo isso, assim, né. É coisa que eu fazia muito sem perceber, assim. Eu tenho essa militância, vamos dizer assim, de que a gente precisa muito olhar, né, para a canção brasileira como texto histórico. E, e aquela coisa, né? A gente pensa música popular brasileira, se remete logo
aquele lugar do passado, onde a música popular brasileira, enquanto a música popular do mundo inteiro estava ruindo, a música popular brasileira estava emergindo, né? Temos lá os nossos heróis, Chico, Caetano, Gil, tal, né? Em geral, homens brancos, não o caso do Gil, mas, né, em geral, homens contando essa história, homens maravilhosos que nós amamos, Sim, mas, né, Tom Jobim, e daí a gente pensa também, eu penso sempre nisso, né, na necessidade da gente olhar também para esse texto literário das canções localizando, né, o autor do texto, né, localizando quem é que sim, está falando afinal, porque as mulheres, por exemplo, as contemporâneas, né, como a Fátima Guedes, como a Joyce, enfim, para falar duas das mais conhecidas, das mais celebradas, né, porque a maior parte não foi, nem sequer talvez, a gente nem tenha registro, né, sim, e esse texto ficou de fora, né, então exatamente. eu tenho realmente assim, eu tenho uma militância em relação a isso, de que a gente precisa pegar as canções e pensá-las como texto histórico, sim, sobre o Brasil, né? Porque quem compõe fala de si, né, Zé? A gente pode olhar para o Sim, mundo e fala da sua perspectiva, né? Mesmo como a gente estava comentando aqui antes, né? As mulheres do Chico, né? Fala um pouco disso, Zé. eu estava pensando nisso essa semana, nessa coisa do Chico, assim, que a gente ama, como você falou, mas como durante muito tempo, né, ele ocupou esse lugar do cara que conhece imensamente a alma feminina e que fala como ninguém sobre a alma feminina, sendo que a gente já tinha compositoras mulheres, como você mesmo citou, né, várias, enfim, maravilhosas, e que estavam falando Primeira com toda pessoa, né? em primeira pessoa, né, sobre elas próprias e sobre a experiência delas como mulheres, né. Sim. E é engraçado, assim, você, por exemplo, você pegar Joyce, né? Que Joyce, que é uma super hiper artista e compositora brasileira, que é super valorizada lá fora, talvez sem essas delimitações que a gente tem no Brasil, né, para ela, né? Que Joyce ocupa um lugar, me desculpem se eu estiver enganado, assim, mas enfim. E Chico Buarque, por exemplo, ocupa outro, né? Assim como Totalmente. delimitações também de raça, né? Quando você pega intérpretes, por exemplo, quando você pega Elis Regina e você pega Elza Soares, né? Que são duas grandíssimas intérpretes, assim, maravilhosas, incríveis, Sim. né? Assim como Elza ocupa um lugar diferente de Elis, né? Sim. Assim, então essas delimitações elas constituem muito nessa história do que é a música brasileira no país, né? Então é Do que preciso é o estar Brasil, atento, né? né? Exatamente, assim, então conta muito indiretamente também, né? Assim como elas contam também, né? Do que é ser mulher preta no Brasil, do que é ser mulher no Brasil, do que é, né? Enfim, e tudo isso está impregnado de fato de história e de contextos históricos ali que precisam ser observados, né? Sim. A E gente é tem que estar assim, atento realmente, né? Como você está, assim. e talvez seja assim que a gente possa, então, criar a história, né, Zé? Exatamente, Aí exatamente. entra o lado da nossa invenção da história. Exatamente. Zé, eu queria que você falasse um pouco. é, eu sei que é uma coisa assim, né, que a gente sempre pergunta em entrevista, mas é importante, eu acho, para localizar também, enfim, já que estamos falando disso. Como é que você entrou na música? Se isso vem de família, se isso não vem de família, se isso é só seu, se tem outros artistas na sua família? Como é que foi isso para você? É, é engraçado, assim, que para mim eu era o primeiro, porque ninguém me contou muito a história dos meus avós, meu avô por parte de pai e meu avô por parte de mãe. O que eu sei, assim, é que meu pai era engenheiro agrônomo, ele faleceu já, ele tocava violão. E era um único momento que a gente tinha um pouco de interação, que ele era um cara muito fechado, estava sempre ali no trabalho, estava sempre ali muito no universo dele, assim. E o momento que ele interagia com a gente mais é quando ele estava tomando uma Cuba Libre e tocando violão com a Uma gente em Cuba casa, Libre, assim. olha só. Eu tomei o gosto pela Cuba Libre a partir dele, né? Já não tomo mais porque estou cortando a Coca-Cola. Não a Mas cachaça, ainda bem, a não rum. Coca-Cola, não a cachaça. Não rum. E aí era um momento de interação que a gente tinha. Então, assim, talvez tenha tido um pouco esse encantamento também meu pela música por conta desses momentos. Minha mãe sempre ouviu muita música também, então, assim, no repertório eu era muito influenciado pela minha mãe, né? Só que, enfim, eu Que acabei começando a repertório era estudar. esse, Zé? Ah, ela ouvia assim, Marinês e Sua Gente, ela ouvia Trio Nordestino, Luiz Falando aí Gonzaga, sobre uma compositora, né? exatamente, Marinês. e que por muito tempo foi chamada de
não lembro se era esse o termo, mas era como se fosse assim, a Luiz Gonzaga de saia, né? Imagina, assim, né? Pois é. E ela é uma artista completamente singular, ela é marinês, assim, ela não tem. Marinês. Luiz Gonzaga é Luiz Gonzaga, marinês é marinês, né? E, enfim, mas como é difícil você existir, né, nesses lugares que delimitam muito, né, o espaço até onde você pode existir, né, até onde você pode ser você e o resto é só estigma, né, em cima do que você é, assim, né. Sim, sim. Mas e daí eu te cortei Mas é sobre a isso. história? Aí eu comecei a estudar piano, sei lá, me encantei, assim, de repente pelo piano, fui estudar na escola de música e tal, e só muito depois eu descobri que tanto meu avô, por parte de pai, quanto meu avô, por parte de mãe, eram sanfoneiros, eram músicos. Ah, que E uma lindo. história que ninguém tem me contado, assim. Então é engraçado porque tem uma coisa do DNA também, né? Assim, enfim, né? Tem uma coisa ali que vem de famílias indiretamente, porque eu não conheci, na verdade. Quando eu nasci, ambos já tinham falecido. Então eu não tive contato com nenhum nem outro. Mas Sim. vim com esse dom, né? Que era um dom que eles já tinham, né? Mas tem algo que sempre resta, né, Zé? Através Sim, das histórias. Eu acho que, bom, no meu estudo, eu estudo psicanálise atualmente, né? E a gente sempre pensa isso, né? O que há também de transmissão aí, né? Mesmo que não seja dito às vezes, né? exatamente. E não só na psicanálise, a gente pensar na espiritualidade ou em tudo o que se pode pensar, né? Da constituição do ser humano, Sem da nossa dúvida. constituição. E como a gente carrega também, né, Yara, assim, tipo, as tristezas, né, dos nossos antepassados, e como a gente carrega a culpa, e como a gente carrega, sei lá, um monte de coisas, né? Porque imagina, a gente tem coisas que são mais visíveis, né? Tem outras que não se fala muito, mas que a gente também carrega, né? Sim. Assim, é engraçado que a minha psicóloga falou isso uma vez, assim, tipo, sobre essa tristeza. Ela falou, Zé, a gente carrega um pouco dessa tristeza que vem dos nossos antepassados, por tudo que eles passaram, enfim, tem coisas que vêm no DNA mesmo, que vêm no sangue, enfim. E é verdade, né? E que a gente, sem saber, né, continua, de alguma maneira, busca resolver, talvez, né? Essa falange, ela não se resolve, né? Ela vai seguindo, né? Exatamente, É uma exatamente. busca que a gente traz na gente, né? Constituinte. É. E, e eu acho que você traz isso lindamente no seu disco novo. Mas antes de falar do disco novo, eu quero falar um pouquinho mais da sua trajetória. Então, bom, você foi estudar piano, já cantava? Canta Não, lindo. nem pensar. Ah, Era não uma coisa acredito. impensável, impensável. Não, eu sempre fui muito É tímido, era uma mesmo. coisa que não passava na minha cabeça cantar. É. Qual é teu signo, Zé? Capricórnio. Olha a pergunta, né? A gente vai aqui, gente, aqui a gente vai de psicanálise, a espiritualidade, a signos, mas na verdade que a gente tem Tô fé na bem língua capricorniano. popular brasileira, né? A gente tem fé na gente, meu povo, vamos lá, quer dizer, em tudo isso e mais no povo, né? Que é quem cria tudo isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu conheci o seu trabalho, eu acho que quando a gente esteve junto aquele dia lá na Mostra Canção Presente, né, que você participou lá no Bar do Alemão, e foi quando o Nassif, inclusive, se apaixonou pelo seu trabalho e falou, Yara, quando vem fazer o programa, não esquece de chamar aquele menino Zé Manuel. Eu falei, imagina, ele já está na minha lista faz tempo, você é doido. E eu acho que naquele dia eu te perguntei sobre isso, mas eu não lembro muito bem, eu queria que você comentasse. Ah, sim, não, que eu te contei, né, que eu conheci o seu trabalho um pouco antes de você ganhar o edital da Natura musical, Sim, né, porque meu companheiro na época, o Hugo Suckman, era um dos avaliadores do Natura sei. e ele chegou em casa assim, eu lembro que a gente morava lá em Botafogo, ele chegou em casa e ele falou, Yara, tem um cara que você vai enlouquecer com a música dele. Você vai pirar. E ele acertou em cheio, porque obviamente eu pirei quando ouvi sua música. E eu fiquei muito contente quando você ganhou. A gente está vivendo um momento em que nós como artistas independentes, que já estamos acostumados, infelizmente, a ralar que nem os condenados para ter algum espaço ou criar um pouco de público, ou, né, enfim. A gente já não pode contar com a grande mídia Sim, há muito tempo, né, em relação à nossa produção musical. E atualmente, no Brasil de 21, o completo desmonte, né, de qualquer tipo de ação, de apoio à arte, à cultura popular, e nós sabemos disso na pele, né? É,
Qual foi a importância, assim, o que você considera qual foi a relevância mesmo do Natura Musical para você? Porque você tinha já o disco Canção e Silêncio e foi reeditado pelo Natura? Como é que foi isso? Não, na verdade eu tinha o meu primeiro disco, que é o Zé Manuel, e o Canção e Silêncio foi fruto do edital Natura. Foi imprescindível, assim, né? Por exemplo, esse disco Canção e Silêncio nunca existisse se não houvesse o suporte de uma empresa pagando os custos, porque é muito caro você gravar um disco, né? Como você Oh, mesma falou, a gente muitas vezes paga para oferecer uma música bem produzida, gravada num bom estúdio, enfim. E o retorno financeiro disso é muito, né, daquele jeito, assim, né? é daquele jeito, né? Então, então, assim, por exemplo, um disco onde eu tenho orquestra, arranjo de Letieres Leite, né, onde eu tenho Tuti Moreno na bateria, Cassim no baixo, Cassim produzindo junto com Miranda, sabe, assim, num piano lindo, maravilhoso, que a gente alugou e pagou caríssimo para ter aquele piano no estúdio, enfim, então, tipo, é tudo muito caro, né, é tanto que financeiramente mesmo eu tirei quase nada, assim, do projeto, eu saí praticamente, óbvio, saí com um grande disco, assim, digamos, né, mas financeiramente não há um retorno exatamente financeiro disso, né? Mas Assim, foi mas há a Perdão. realização, né, de um projeto que é importante, né, assim, que é importante até hoje para mim, né? Assim, você acha que ele eu não sei, eu fico com essa impressão, que ele te levou para além, né, do seu entorno, né? Te Sem trouxe dúvida, para o é o âmbito primeiro brasileiro. disco. Isso, é o primeiro disco, aliás, que muita gente nem sabe que existe esse disco anterior, porque muita gente me conheceu no Canção em Silêncio, né? Assim como esse último que eu lancei também, muita gente acha que é o meu primeiro disco, né, o do Meu Coração Nu. Então, assim, é uma construção ali que você vai de muitos anos, assim, né? E eu entendo também, né? Hoje em dia é tudo muito mais difícil, a gente não tem, como você mesma falou, a mídia, né, a nosso favor, a gente tem, assim, óbvio, né, canais como esse agora que eu estou tendo aqui agora, enfim, mas a gente tem alguns canais interessados, enfim, mas dentro do contexto, né, do tamanho do Brasil, é uma coisa, assim, que é bem específica, né? Enfim, Sim, então a gente vai ali muito num caminho solitário, assim, de construção, sim. né? É. A canção popular brasileira, é até engraçado a gente chamar de popular, né? Mas Sim, ela tem se tornado, nos últimos tempos, uma espécie de gueto, né? Que a gente sim, faz para os nossos, quase, né? exatamente. É. E você imagina, Zé, uma saída para isso, assim, uma maneira, não sei, como fica a sua visão sobre isso hoje, assim, sobre a sua perspectiva da gente chegar a mais pessoas? Eu acho que os seus trabalhos vêm gradativamente alcançando mais público, tô certa? Sim, sim. Eu sinto que a cada disco eu acabo abrindo uma nova porta, assim. Mas é uma grande incógnita, viu, Yara, assim, tipo, porque eu vejo tanta gente que eu admiro, assim, que está aí há tantos anos e parece que, conversando nas conversas, enfim, a gente tem a sensação de estar sempre lançando o primeiro disco, né? Porque você sempre vai e volta, assim, tipo, Eu amo uma piada, só vou contar uma breve anedota sim, do Marco Sacramento. Conhece o Marco Sacramento, cantor carioca? Enfim, sim, sim. é um cantor Um cara que está aí há formidável, muitos né? anos fazendo coisas incríveis, né? Sim, e ele fez acho que 50 anos, e daí ele brinca que ele fala que até hoje ele é artista revelação, É mais ou menos isso. né? O É, cara tá aliás, é mais ou 30 menos isso, anos de não, é bem isso, carreira, né? né? É bem isso, tipo, Exatamente, é artista bem isso. revelação, já foi na Hebe, já fez um monte de coisa, entendeu? E ele ainda é artista revelação. A gente ri, né? Mas é E por complicado, aí mas é por você aí. tira, né? Imagina a gente, né, assim, tipo, e você liga o rádio, assim, a gente estava ainda muito preso, né, a década de 80 e 90, enfim, a Sim, gente ainda está muito preso aos compositores que nos influenciaram e que, óbvio, estão como, sei lá, Chico, Caetano, Gil, que são assim, né? Eles estão ali no Olimpo, de fato, assim, porque nossos são maravilhosos, heróis. são incríveis, são de fato nossos heróis, assim. Mas eu acho que falta um pouco abrir também para o que tem novo, porque essas coisas podem coexistir, né? Uma coisa não anula a outra, né? Assim, tipo, tem um movimento riquíssimo de compositores e compositoras, artistas incríveis acontecendo que não existe para a grande mídia, assim, né? É uma coisa que Sim. é um universo bem paralelo, assim, né?
Por isso que nós estamos aqui no Toca Gente Nova tentando chamar a galera para ouvir nossa música. Zé, eu tenho 15 anos de carreira e ainda não tenho um disco solo também. Pense. É Como é isso para complicado, você, né? mudando, eu perguntando Agora agora? você vai me entrevistar. Zé, eu estou preparando, assim, eu acho que. E como é doido, né? A gente, nesse contexto todo de censura, né? De Sim, retaliação, de ameaça, eu tenho sentido uma necessidade absoluta cara, desse chão seco mesmo que a gente vai ter que fazer nascer alguma coisa, não tem sim, jeito, né? Então eu estou me sim. preparando para começar. Vocês vão ter novidades por aqui, eu vou chamar todo mundo para contribuir para o financiamento coletivo, Boa! entendeu? E arregaçar as mangas e tomar coragem, né? Porque haja coragem, mas assim, essa É, necessidade de falar, né? A gente precisa, nem que seja sim, um eco baixinho, né? Mas é, eu acho que a gente precisa fazer, né? isso. E vamos aí, E né? você, e você é super gravada, né? Engraçado assim, que apesar de você estar nesse processo, como seu trabalho de interpretar suas próprias músicas, tem outras vozes, né? Muitas mulheres Tem, cantando músicas suas, né? tem bastante coisas que as pessoas gravam e eu amo, né? Porque eu brinco que se eu pudesse eu ficava lá, sentada na frente do mar, assim, compondo o dia inteiro. A minha grande paixão é compor. E amo ouvir as pessoas, né, cantando. Você também Eu teve adoro canções também. suas. Como é que é pra você, Zé? Vamos falar então já do terceiro disco, que é o Delírio de um Romance a Céu Aberto, que eu Sim, sou apaixonada. Eu canto do começo ao fim, assim, junto. E que é um disco que cada faixa é uma artista, né? Um artista interpretando, só a última faixa, que é Delírio de um Romance a Céu Aberto, que você canta, né? sim, isso. E, e que, aliás, eu amo, enfim. Tudo bem, já falei que eu amo, né? Como foi a seleção dessas pessoas, desses artistas, para participarem do Delírio? Foi muito uma coisa pensada junto com Zé Pedro e Thiago Marques, assim, que foram produtores do álbum, e junto com, enfim, por exemplo, a Melinha foi uma das primeiras, quando eu comprei meu primeiro CD, eu comprei 2 CDs, assim, tipo, a primeira vez, sei lá, com 13 anos, eu comprei o último disco de Tom Jobim, que foi Antônio Brasileiro, acho que é esse o nome, Antônio Brasileiro, e comprei uma coletânea de Amelinha. Então, assim, foram os meus primeiras aquisições, assim, com meu dinheiro, assim, de disco, de CD na época. E eu sempre tive esse encantamento, porque ela é uma grandíssima intérprete, né, Amelinha, Nossa, assim. maravilhosa. Então, eu tinha muito essa vontade. Então, a gente foi enumerando alguns nomes ali, enfim, Jussara Marçal, enfim, que é um pouco mais da nossa geração e que é maravilhoso e muito incrível, né? Elba Ramalho, e aí Fafá de Belém, Arthur Nogueira, que é da nossa geração, Tigana Santana. Então foi muito uma vontade de me conectar com essas pessoas. E a gente foi fazendo o convite e elas foram aceitando. Célia, sabe, assim, tipo... A gente, você e o Zé Pedro? E o Zé Pedro, isso. E Tiago Marques também. E aí foi isso, assim, foi um sonho, assim, que a gente foi meio que vamos ver se cola, né? E colou, assim, a gente mandava as músicas, as intérpretes foram aceitando, e aí foi virando realidade, assim, né? E virou Que esse lindo. projeto que foi um outro disco que me deu uma outra projeção, né? Cada disco que eu vou lançando vai me abrindo para um outro público, assim. Sim. E Que, eu que amo Ana é Carolina, fazendo laços, né, Zé? Fazendo afetos, né? A rede exatamente, só aumenta, exatamente. né? E eu amo também, como você, assim, compor. Durante muito tempo, eu adorava a ideia de ninguém me ver, ninguém saber quem eu sou. Simplesmente só compor e que outras pessoas cantassem minhas músicas. Te Então, entendo. foi um pouco a realização disso também, né? Desse meu lado compositor, que sempre foi muito mais forte, assim. Você diria que é o seu lado, a primeira coisa, o carro de frente do Zé Manuel é a composição. Eu acho que sim, eu acho que sim. Inclusive, como projeto futuro, seria maravilhoso viver de minhas composições, assim. Oh, dinheirinho feliz, que é aquele Oh, que pinga do ECAD, né, meu amigo? Que beleza. Você fala, esse aqui eu vou pagar até meia conta de pinga, luz. pinga bem lentamente, assim, mas pinga. Devagarinho.
Vai, ainda mais agora sem show ao vivo, né? Que realmente Exatamente. é quando a gente tem a chance de receber um pouquinho mais, né? Do pingadinho um pouquinho melhor, né? É, Mas vamos seguindo. Quanto mais coisas vão sendo feitas, né? exatamente. E a gente vai chegando lá. É, e o que, que eu ia te perguntar? Tá, porque daí esses dois discos, como você falou antes, né? Eu vou falar aqui que eu não conheço o primeiro disco bem, tá? O Zé Manuel. Eu ouvi Sim, muito Canção sim, em Silêncio e ouvi muito Delírio de um Romance a Céu Aberto. É, que é, inclusive, essa canção é parceria com a Vanessa da Mata, né? exatamente. É, A uma letra é parceria. dela. A letra é de Vanessa. É engraçado porque a letra parece muito as minhas coisas, que, enfim, também parece muito Vanessa, né? Mas eu fiz uma Nossa, música que parece muito Vanessa, né? é impressionante o encontro dessa canção. É uma canção realmente muito bem feita. Essa coisa do Rio, né? O Rio que você. Linda essa letra, né? Assim. E Nossa, Vanessa ela. Vanessa é uma compositora que vem da Água Doce também, né? Do interior, do Rio, enfim. Então, Sim. quando ela mandou, eu me apaixonei na hora, assim, porque eu me vi completamente naquela letra, assim. É uma coisa que fala muito Nossa. diretamente, assim, sabe? Foi É, realmente dá, é uma parceria que eu amo também. dá para escutar isso, assim, quando você interpreta também, assim, de que é totalmente. Aquelas palavras são suas, assim, também, né? Sim, É realmente muito especial. E daí tem essa, né, são esses dois pelo menos, né, que eu ouvi mais, eles têm esse ambiente, como você tinha comentado, né, de paisagem, de romance, são o amor, né, a paisagem, a contemplação, vamos dizer assim, são discos mais sim. contemplativos, né, tem isso mais presente. Como faz porque o Delírio foi de 16, né? 2016 foi lançado. Foi assim que eu cheguei em São Paulo, isso, 2016. Então, entre ele e Do Meu Coração Nu, são 5 anos de maturação de Zé Manuel, de transformações, do seu contato com São Paulo, né? Com, Isso. com um lugar totalmente diferente. E, bom, quem ouviu na sequência vai perceber como São Paulo chega atravessando o Rio de Zé Manuel, né? Com a sua noite de concreto, com seus escuros, com as suas luzes de neon, que estão ali também de alguma maneira do Meu Coração Nu. É, conta um pouco assim pra gente como é que foi esse atravessamento, como é que isso vem e vai acabar num disco sobre, né, me corrija se eu estiver falando errado, mas sobre a diáspora, né, sobre a reconexão, né, Isso. preta, do povo preto atual no Brasil e no mundo, mas de como isso acontece, como que isso vai cair em São Paulo, como é que esse rio vai desaguar em São Paulo e você se encontra de repente com esse novo disco que tem um tema completo, tem também, porque você é um romântico, né, Zé Manuel? Você é um romântico. Então Pelo tem menos compondo. Capricórnio, É Capricórnio, não Capricórnio. sei não. É, mas como é que isso aparece, eu acho, do Meu Coração Nu, mas tá em segundo plano, não é o grande tema do disco, né? Sim, E esse disco que inclusive tem duas canções que para mim são hinos, né? Que são obras realmente de arte que são para iluminar o rolê e história antiga, que assim são as minhas very best do disco, assim, amo, acho, enfim, maravilhosas. Mas conta você pra gente sobre esse atravessamento de São Paulo até chegar a esse disco. foi um processo realmente, assim, porque eu acho que a primeira coisa que eu senti foi a escassez, assim, em São Paulo, né? Escassez de assuntos, de inspiração. Porque eu estava acostumado a ser inspirado pelo mar, eu estava acostumado a ser inspirado pelo rio, pela natureza, tanto que são assuntos que não à toa muito presentes, assim, né, no meu trabalho. Então eu passei muito tempo em crise, assim, sem conseguir compor, sem conseguir fazer criar paisagens, que ainda mais que eu estava morando no centro, né? Então, assim, a minha paisagem ali no centro, o que me buscava muito a minha atenção, assim, eram os moradores de rua, eram coisas que eu não estava acostumado a lidar, até porque eu nunca morei em centro, assim, eu sempre morei em bairro, enfim. E a partir do momento que você vai morar no centro, você lida mais diretamente, né, com a pobreza da cidade, com a violência, com muitas outras coisas, né? Então, o primeiro momento foi de escassez,
e depois eu comecei a ter o encantamento pela dinâmica da cidade, por outras coisas, e enfim, a mudar o olhar, enfim. Então foi um processo, assim, tanto que eu começo a me voltar também um pouco para dentro de mim, assim, e esse disco tem muito disso. Ao mesmo tempo que eu estou falando sobre a diáspora, sobre essa busca de forma mais ampla, eu também estou falando muito de dentro de mim, de coisas assim que estão internamente, do que está acontecendo, assim, né? Então, por exemplo, essa música que você citou, né, para iluminar o rolê, é completamente São Paulo mesmo. Não é à toa que eu estou citando lugares de São Paulo, enfim, porque Sim. é muito meu dia a dia, preocupado com meus amigos depois do rolê que estão voltando para casa e que estão pegando, vão pegar metrô, ônibus e não sei o que, enfim, para chegar em algum lugar muito distante na periferia. Então, é uma preocupação real, assim, tudo isso foi muito falando sobre o meu dia a dia em São Paulo, né? A história antiga, né, a coisa dessa de você olhar e ver tanta gente, e no geral pessoas pretas, assim, né, morando na rua, em situação de miséria, enfim, e ver como isso atravessa os lugares no Brasil, né, eu que venho do sertão e que depois venho para Recife, depois vou para São Paulo, e como isso está presente em todos os lugares, né, pessoas pretas, indígenas, enfim, em situação de miséria. Então, é muito, de fato, sobre a minha vivência em São Paulo, enfim, tentando trazer esses questionamentos e a busca de onde da minha história, né? Assim, eu que estava ali como imigrante, né, em São Paulo, Mais um um pouco retirante? mais um retirante, assim, em busca desse lugar de onde eu venho para reforçar as minhas raízes e reforçar quem eu sou nesse lugar, né? Nessa cidade aqui, quem eu sou nesse lugar, né? Então, acabou sendo interessante para eu ir em busca em outros lugares, assim, sabe? Enfim, de assuntos e coisas que me atravessam de formas diferentes, assim, dos outros Sim. discos, né? E nesse momento agora da pandemia, Zé, você voltou, né? Como é que tá? Eu estou em Recife agora, nesse momento, por exemplo. Eu não voltei ainda para São Paulo. Isso, voltei para cá, isso, É, porque eu estava falando com o Ilessi na semana passada sobre isso, né? Quantas amigas e amigos artistas, né, tiveram que fazer esse movimento de sair da cidade grande por conta da dificuldade, né, de se manterem ou mesmo, enfim, porque aluguel, né, é um absurdo e a gente Sim, trabalhando muito exatamente. menos, né? Então Sim, essa parte financeira pegou para muita gente e acabamos fazendo esse retorno ou essa fuga para outros lugares menores e tudo mais, né? E exatamente. como é que tem sido para ti? Primeiro, eu acho que foi bem no início da pandemia, eu decidi voltar. Eu fiquei com muito medo, assim, pela minha família, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa e eu estar distante. Eu acho que estar em São Paulo ia ser bem difícil, porque morava num lugar muito pequeno, no centro da cidade. Imagina ficar enclausurado ali num lugar assim minúsculo, Sim, enfim, sem poder sair, enfim. Então, eu vi que ia ser difícil em vários aspectos, né? A coisa do custo em São Paulo ser muito mais caro também, o trabalho escasso, né? Praticamente a gente ficou muito tempo ali sem trabalhar. Então foi a melhor decisão, de fato, assim, voltar. Eu voltei para Recife, porque eu também ao mesmo tempo não queria ficar na casa da minha mãe, porque eu tinha medo de levar alguma coisa para casa dela. Então eu fiquei assim, um pouco mais tempo de tempo. Minha mãe mora em Petrolina, né, no interior, que é de onde eu sou. Eu fiquei mais tempo em Recife, aqui quietinho, dentro de casa, mas assim, um pouco mais de liberdade, né, de poder sair no sim. mercado, enfim, gastar menos, enfim, e vez ou outra ainda ficar um período com a minha mãe. Então é mais ou menos isso que tenho feito. Assim, uma hora eu estou em Petrolina, outra hora eu estou em Recife, mas ficando por aqui. Sim. Prevendo mais ou menos para o próximo ano voltar para São Paulo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? É tudo muito incerto, né? É, Um momento de. Eu acho que a gente, não sei, né? Eu que tenho uma energia muito de ação, acho que tem sido um belo aprendizado de não adianta, vai ter que sim, esperar, né? Vai ter sim, que esperar, exatamente, exatamente. vamos ter que esperar mais, vamos ter que pausar mais, né? E isso nos leva, enfim, até a essa visita interna, né? A essa Sim, visita à nossa história, nessa coisa da família, né? De exatamente. retomar também, né? Quem saiu, né, de casa e tá longe de casa e de repente se vê na necessidade de estar mais perto e tudo mais. Então a gente tem.
longe de mim dizer que haja qualquer coisa de bom nessa pandemia, pelo amor de Dadá e Corístico, né, gente? Exatamente, né? Jamais, não tem nada de bom, ninguém precisava É, passar por isso, né? exatamente. Porque é Mas muito a bom gente você tem passar por lidado, isso numa né? situação cômoda ali, né? Assim, enquanto tem Exato. muita gente morrendo de fome, Não, é um inclusive, né? Gente desespero. que nunca precisou passar por situações como essa, Sim, financeiras, e que sim, estão é um passando, desespero. enfim, é um desespero mesmo, né? É um grande desespero. Mas a gente segue tentando, né, Zé? Tentando Isso, criar onde há destruição, tentando fazer arte para esse povo, né? exatamente. E lembrar da gente, quem sabe lembrar da gente seja lembrar mesmo de que nós somos indígenas, que nós somos de vários povos diferentes, né? Africanos que Exatamente. chegaram aqui escravizados, que nós somos plurais e que há uma riqueza ainda muito grande no Brasil que a gente pode lembrar e tentar celebrar, né? Apesar de tudo que se busca desmontar agora, né? Exatamente, assim, e ter essa percepção, né, assim, que eu vi uma vez, assim, que todo mundo no Brasil é indígena, né, menos quem, não lembro bem, sei lá, que o pai e a mãe sejam de fora do Brasil, assim, mas todo mundo que nascido no Brasil tem sangue indígena, né, todo mundo Sim, tem algum parentesco, né, com indígenas, então, assim, a gente não tem que parar de ver o indígena como o outro, né, assim, o indígena sim, somos não, nós também, apesar de não estarmos naquelas comunidades, né, mas a gente tem que ter também um cuidado e uma comunicação, né, sim, sim, com que certeza. a gente está tendo para nossas, como a gente estivesse tendo para as nossas famílias, né? Que de fato são nossos familiares também, né? Sim, são nossos parentes, como eles se Exatamente. chamam, né? Uma maneira tão bonita, né? Você vê como a nossa visão originária, ela é linda, né? Exatamente. A gente anda muito precisado de lembrar disso, né? De Sim, celebrar isso, eu acho. Sempre estivemos, né? Mas a gente deixou de alguma maneira isso passar e agora vamos cobrar, vamos pagar, temos pagado o preço de tentar agora retomar, mas enfim, né? Estamos aí tentando e alguns de nós, pelo menos, né, Zé? Gente, olha, o Zé não vai tocar pra gente hoje porque ele teve um problema com o equipamento dele. Então, assim, eu queria saber se ele. Eu tô aqui falando com a galera pra ver se a galera me apoia, Zé, entendeu? Assim, eu não falo. Queria saber se você cantaria algo pra gente, Zé, ou daria uma palhinha, ou declamar alguma coisa, se você quiser, se tiver poxa. vontade. Deixa eu lembrar o que, né? Vou cantar, a gente falou, né, de para iluminar o rolê, então vou cantar um pedacinho dela. Tá bom. Onde andará você? Deu meia-noite, eu só queria saber se na Consolação, na Brasilândia ou no ABC. Onde andará você, noite fria e sem lua? Queria ser o sol, te iluminar e aquecer. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Te encontro em pensamento, vejo o paraíso, me perco em teu sorriso. As ruas tão escuras não enxergarão sua ternura. Onde andará você? Não vou te ligar. Não quero mais fuçar seu Instagram pra saber. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Para, 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 para. para. Com Isadora, né? Aquela Isso. linda. Amo de É uma paixão também. versão Quero linda muito que de a Dorinha Dorinha. venha. Quero muito que ela venha aqui também falar com a gente em breve. Craquíssima, Dorinha, sou maravilhosa, que está apaixonada. compondo lindamente, assim. Eu acho que ela vai lançar um disco novo onde ela já está cantando coisas dela. Sério? Ai, que linda. Tô doida Uhum. pra ouvir isso. Bem lindo, assim, bem lindo. Ah, não tenho dúvidas, porque ela é uma. Nossa, arte pura aquela moça, né?
Dorinha é Arte maravilhosa. pura, pura. Tudo nela é poético, assim, a voz, É. o jeito. Eu sou também encantada pela Dorinha e eu falo assim como se fosse amiga, nem conheço, né? Só pelo Instagram a gente conversa, Vocês não se mas conheceram pessoalmente? Sim. ainda não, Zé. Ah, esse encontro vai ser lindo. Temos que Ah, organizar isso axé aí. ô, que venha logo. E você atualmente também trabalha como acompanhador, né, Zé? É, você Isso, gravou o disco da Bethânia, simplesmente, exatamente. né? Basicamente. É uma coisa que eu amo, né? Na verdade, é uma coisa que eu fiz por muito tempo, assim. Eu acho que eu tenho mais tempo como músico acompanhante, assim, do que como artista, digamos, né? Aquele cara que tá na frente cantando, enfim, minhas coisas, né? Porque eu toquei muito tempo na noite, em Petrolina, enfim. A minha história começou muito como músico, né? E aí eu tinha participado, eu gravei do disco de Fafá de Belém, o disco Humana, Sim. a gente circulou também, que é um projeto lindo que eu estava amando fazer, veio a pandemia, enfim, acabou que deu essa pausa aí, não sei se volta também, enfim, né, são 2 anos já, né, daqui a pouco. E aí, no meio da pandemia, veio esse convite, assim, que eu fiquei passado, para tocar Tá com, passada passada, para tocar com Bethânia. E logo. aí, Com foi João maravilhoso, Camareiro. assim, com o João, outro Aliás, maravilhoso, João nossa, Camareiro vai ele é ser maravilhoso. semana que vem aqui, tá? Meu parceiro, Nossa, eu João fiquei Camareiro. apaixonado, ele é demais, né? Que violão é aquele, né? Putz, Eu falo que é o violão da geração é o João Camareiro. Ele é mais novo, né? Inclusive, do que eu, pelo menos, sim, mas que violão, né? Que figura também do que deliciosa, eu né? certamente também, mais novo do que eu certamente também. Ele é maravilhoso, né? E aí esse encontro de gerações também, né? Porque tava lá com o João Camareiro, né? Ao mesmo tempo com o Jorge Helder, com Marcelo Costa, maravilhoso, incrível, Rapaz, é com só bobo, né? Thierry Betane, Slate, Beth, nossa, Beta sabe das coisas, né? demais, hein? A gente passou quase um mês, assim, todo dia no estúdio, tipo, Nossa, do que mês de lindo. setembro para outubro, eu acho, do ano passado. Que Foi um lindo. E processo o incrível, foi um disco tá presente, lindo. assim. Ah, você merece, querido. Nenhum presente vem à toa. Ah, Pode obrigado. ter certeza. Zé, então a gente vai encerrando por aqui. Queria saber se você quer dizer mais alguma coisa aí pro pessoal que tá nos escutando, nos assistindo. Gente, não preciso nem falar, né? Vocês façam esse bem a vocês mesmos e procurem a obra de Zé Manuel, caso ainda não conheçam. Vocês vão passar assim. Hoje a gente vai ao ar no domingo, então, ó, terminar a domingueira ouvindo Zé. Não sei nem qual indicar. Vamos lá, no shuffle. E diga aí se você quiser dizer mais alguma coisa que tem lançamento vindo, alguma coisa que a gente ainda não está sabendo. Ah, a gente está trabalhando em 2 clipes que eu estou super ansioso para lançar, que é Não Negue Ternura, que é uma gravação com o Ed Luna. A gente vai fazer Linda, o linda. videoclipe dessa música. E vai fazer um que eu estou também apaixonado, que é a Escuta Beatriz Nascimento. Essas 2 faixas fazem parte do último disco que a gente falou, né, do Meu Coração Nu. Escuta Beatriz Nascimento tem uma fala da historiadora Beatriz Nascimento, enfim, Muito uma lindo, historiadora incrível. incrível, maravilhosa, em que infelizmente, né, a gente perdeu por essa violência, né, contra as mulheres no Brasil, enfim. E quem vai dançar é um vídeo dança que vai ser feito interpretado pela filha dela, né, Betânia Gomes, que mora em Nova York, que é professora de dança do balé. Putz, que Nossa, lindo, tô que louco emoção. assim, tô louco por esse videoclipe, assim. A gente vai lançar esse ano. E é isso, eu acho que é isso. Curiosidade nunca é demais, né? A gente tem um movimento muito rico, né, de compositores, compositoras, intérpretes maravilhosas e maravilhosos. Assim, acho que a gente ir em busca um pouco do que está acontecendo, né, para a gente se conectar também um pouco com o Brasil de hoje, né? Sim, Acho que é bem importante também. Então, incitar vocês a essa curiosidade, assim, de saber o que está rolando e certamente vocês vão ser surpreendidos e surpreendidas com muita coisa incrível, né? isso, com certeza, Zé. Muito obrigada, querido. Obrigado a Tudo de você. lindo no seu caminho, sempre, que a gente possa fazer um som, fazer coisas juntos em breve, Quero se muito, ver, espero que fazer, seja em breve, exatamente. né, tá junto e para celebrar a vida, né? Fique bem, que todos os seus fiquem bem. E é isso. Exatamente. É isso, muito obrigado, Yara. Muito, muito obrigado. Adorei lhe ver. Adorei te ver Espero que a também. gente possa se encontrar em breve. Tá bom, vamos sim. Um beijo, querido. E eu espero Beijo, todo beijo. mundo aqui
na próxima semana com João Camareiro. Até!